Hoje o dia começa com a lua minguante em Câncer, depois segue para lua minguante em Leão. Mercúrio segue retrógrado, com a lua fazendo oposição a Plutão nessa manhã, a lua fazendo uns bom aspecto com o Sol também nessa manhã, e a lua no final do dia, a partir das 21h01, fazendo bons aspectos com Mercúrio. Isso significa que no decorrer do dia você precisa equilibrar e ter mais consciência das suas emoções e não deixar que as mágoas passadas atrapalhem o seu presente. Também a Vênus, como a gente já falou ontem, fazendo um excelente aspecto com o planeta Urano. Um momento aí de você reinventar as suas relações. Lembrando que também boas surpresas podem ocorrer. E eu estou aqui hoje com um dos grandes nomes da astrologia do país, o Guilherme Salviano. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Ricardo? Prazer falar com você, com seus ouvintes. Uma honra trocar essa ideia astrológica aí com todos vocês. Que bacana. O Guilherme, ele é astrólogo há 30 anos, formado pela GEA. Ele dá aula na Regulus, que é uma das escolas grandes tradicionais aqui do país em astrologia. Também dá aulas particulares de astrologia e dá consultas presenciais e online para o mundo inteiro. E eu começo, né? O Guilherme é um influenciador astrológico que eu acompanho bastante, gosto muito das ponderações que ele faz, sempre muito didáticas e também algumas vezes aí com um toque de humor muito inteligente. E antes de falar, né, sobre o tema de hoje, que é os ciclos astrológicos na infância e na adolescência, que vai ajudar bastante os nossos pais e vovós, avós aí a entender como é que o que está acontecendo com a moçada, queria começar aí com uma provocação que ele fez essa semana, que a gente fala, os astrólogos falam todo o tempo, e volta e meia sai essas tretas, essas confusões, tiro bomba, porque dá umas controvérsias, mas palavras de Guilherme são palavras escritas em pedra. Guilherme, é o seguinte, muita gente começa com essa história de quando vai fazer aniversário, vai consultar o astrólogo, né? E quer fazer a sua revolução solar. E a gente lembra que a revolução solar é uma das técnicas que você vai fazer de previsão, não é a única, né? E aí fala assim, não, eu vou fazer o astrólogo para saber onde é que eu vou passar meu aniversário, para melhorar o meu ano. E aí enfia os pés pelas mãos, primeiro que gasta às vezes verdadeiras fortunas, porque o astrólogo, né, a pessoa com que ela passou lá a consulta manda, não, você tem que estar às 2 horas e 47 minutos no meio do Oceano Índico para que o seu ano seja melhor, então você tem que ir para o Himalaia, e a pessoa, enfim, já começa o ano no estresse. Eu queria que você desse aí uma resposta, uma explicação para os nossos ouvintes. Bem, a gente tem uma frequência de fazer consultas periódicas para as pessoas, né? E normalmente retornos em si, existe uma curiosidade em buscar saber sobre o período anual, né? O momento. E quando nós astrólogos, fazemos um observar do período anual, nós temos pelo menos 3 técnicas, que são os trânsitos, o retorno solar, que é um mapa desenhado com base no momento do aniversário, chama retorno solar, porque, um exemplo, uma pessoa que é leonina do, sei lá, primeiro dia de Leão, 22 ou 23 de julho, naquele instante o Sol está por 0 grau de Leão, 1 grau de Leão. Então, naquele momento que o Sol volta à exata posição, 1 grau e tantos minutos, se desenha um mapa. Esse é um mapa, digamos, complementar, é uma espécie de um sustage alimentar astrológico. Todo astrólogo, o ideal é fazer a observação, um acompanhamento dos trânsitos astrológicos, porque os trânsitos astrológicos, ele faz um acompanhamento do movimento dos planetas naquela semana, naquele mês, naquele semestre, naquele ano. O retorno solar, ou a revolução, ela é baseada apenas naquele momento de aniversário, mas ela dá um panorama do ciclo anual. Tá? Então, o que ocorre? Existe um certo exagero, ou mesmo uma espécie de não habilidade de muitos astrólogos pelo fato de considerar apenas a revolução solar. E é claro que você não pode deixar de observar e acompanhar os trânsitos. Eu fiz um paralelo
em relação ao próprio Uber. Você vai pedir um aplicativo, um Uber, na hora que você entra no carro, aparece lá, para você chegar em determinado local que você vai, tá lá, 47 minutos, né? Mas aí acontece um acidente, chove, como choveu hoje quando estava vindo para cá, aqueles 47 minutos viram 1h30, né? Então, essa variação, elas são chamados trânsitos astrológicos. Então, você vai acompanhando o que está acontecendo no céu astrológico, igual você falou agora, estamos numa lua minguante, a semana que o Mercúrio está retrógrado, até o fim do mês o Mercúrio muda para o direto. Então, esses passos astrológicos, mensal, semestral principalmente, eles colaboram para entender o período anual da pessoa. O retorno solar, para se fazer o cálculo dela, é importante a cidade que a pessoa passa o aniversário. Porém, ela é uma ferramenta complementar para a gente comparar com o que está acontecendo com os trânsitos. Às vezes a pessoa num trânsito ela tem uma ênfase de situações na área de relacionamentos e na área profissional, por exemplo, que é o mais frequente. E na revolução solar, no retorno solar, o que a gente precisa observar? Se a área de relacionamento e profissional também tem situação intensa para complementar com a informação. Então, o estudo da revolução ele é complementar, ele não pode ser exclusivo para uma análise astrológica. E aí é que às vezes acontece de muita gente ter uma preocupação efervescente em passar em Cartagena, na Colômbia, ou em Auckland. Aí manda para Cabul no meio da coisa e vai culpar o astrólogo. Não, e esses dias eu tive um comentário de uma seguidora que falou: é interessante você fez um post, né, esclarecendo isso nas minhas redes sociais. É interessante que os astrólogos não mandam ninguém passar aniversário na Líbia, na Sibéria. Porque às vezes pode estar bom para lá, né? Não, e tem um ponto interessante, né, Guilherme, que às vezes você pode, porque as pessoas acham que é magia, não é? É cálculo, não adianta, não vai mudar né, os ângulos entre os planetas, né? O que vai fazer é alterar questões de casas astrológicas, né? E às vezes você pode melhorar uma, mas pode, nessa situação, comprometer outra, não é isso? Jogar atenção para uma outra. Não, exato. Às vezes acontecem situações também de, sem perceber, o mesmo assunto continuar com desafios na Revolução Solar. Então, às vezes tem uma questão de saúde, por exemplo. A casa 6 na Revolução Solar tem lá um Saturno, que às vezes pode ser uma ênfase de planetas na casa 6, o próprio Sol, que pode fazer com que naquele ano a pessoa precise de uma atenção com ritmo físico, com estresse, uma observação para exames, a saúde, ou às vezes dá alguma questão de cirurgia rapidinho que tem que fazer, ou algo conforme o contexto de vida da pessoa mais sério, dependendo da idade e tal. Mas, de repente, há uma tentativa de programar ou ajustar a revolução, e o que acontece? Vamos tirar o que está aí na casa 6, vamos deixar ali para a casa 5 e tal, e deixa a 6 livre para evitar a questão da saúde, ou não tentando. Aí o que acontece? O regente da casa 6, de repente, está fazendo conjunção com o Sol. Então a pessoa vai estar num contexto de saúde de alguma maneira, né? Então, às vezes tem caminhos mesmo que na própria revolução, quando ela tem uma alteração, aquele assunto ele continua acontecendo, mas não de uma maneira sutil. Ou quando você vai observar lá no trânsito do mapa natal, a casa 6 também está com alguma influência, ou o regente da casa 6. Então não é só um caminho, né? Então você tem outras variantes acontecendo. As progressões secundárias, As progressões também é uma outra técnica que você pode identificar um panorama do ano. E agora é o seguinte, vamos lá falar um pouquinho sobre o mapa das crianças e dos adolescentes. Você tem um vídeo muito bacana que eu aconselho, que você tem no seu canal, né, Guilherme Salviano, não é isso? Lá. Tem o canal do YouTube, Guilherme Salviano. E aí você fala sobre isso. E é interessante porque às vezes, né, bom, primeiro, muitos pais fazem os mapas astrológicos dos filhos, e às vezes também, mas a maior parte das pessoas não sabe que é possível. E também tem um dado interessante que, vou dar um exemplo, né? Não, porque fica todo mundo com medo do retorno de Saturno, né? Em torno lá dos 28, 29 anos, dependendo.
E aí ele, só que antes do Saturno chegar onde ele estava no momento em que você nasceu, ele passou lá e ele fez ângulos, né, de 90 graus, de 180 graus, quer dizer, em torno de 7 anos, 14 anos, coisas acontecem, a mesma coisa com, a gente pensa, vamos pensar em Júpiter, né, que leva lá, chega para voltar no ponto que ele estava, onde você nasceu, leva em torno de 12 anos. Então me fala uma coisa, o que são exatamente esses trânsitos para as crianças e para os adolescentes e que impacto eles têm na vida dessas crianças e, consequentemente, dos pais e dos avós? Então, cada planeta ele tem uma natureza, uma característica potencial, né? E eu fiz uma pesquisa em uma dada época sobre essas associações com o movimento pessoal de quem é mais novo, de quem é jovem, né? Um pouco também por ter começado cedo, com 14 anos na astrologia, 14, 15 anos, eu também procurava entender o que acontecia astrologicamente com a pessoa que vos fala. Então, quando você tem um panorama de infância e adolescência, você também tem referências astrológicas. Um exemplo bem interessante, quando se faz 7 anos, a média aí entre 6 anos e meio e 7 anos de idade, o Saturno ele faz uma quadratura com o Saturno natal. Então, o Saturno ele é um planeta associado à responsabilidade, a amadurecimento, né? E a gente tem, normalmente, nesse período, as primeiras responsabilidades da criança, até num sentido escolar. Antigamente era associação, por exemplo, com a primeira série. Não tinha mais a tia da escola. Agora é nota, né, criança? Agora tem que passar de ano. Agora a coisa ficou séria. Não adianta mais ficar colando palito de sorvete no papel. Até você tem, lógico, as questões educativas e tal, mas já tem um sentido de responsabilidade ali, né? Certo. Por exemplo, os 14 já é adolescência. O Saturno ele está do lado oposto do signo que a gente nasceu, né? Que é o 180 graus, é a oposição de Saturno. Então é a chamada época do amadurecimento até físico, do corpo, da estrutura óssea, as meninas também, seios, os órgãos femininos, cabelo, barba, pele, né? Que tem uma relação com Saturno. Então você percebe um sentido de amadurecimento, né? Júpiter, por exemplo, ele já tem um fator de expansão, que de 12 em 12 anos ele tem um ciclo, ou seja, ele volta ao signo que a gente nasce. Então, com 12 já tem também uma etapa de transição, de adolescência, de questão educacional, né? E outras também, um pouquinho antes, por exemplo, 9 para 10 anos, Júpiter faz o trígono, faz alguns aspectos, então, que são as questões, às vezes, de excursão de escola, ou de, né? Por 15 anos tem um trígono de Júpiter, normalmente, 15 para 16, então tem um pouco ali a festa debutante que tinha antigamente e tal, tem uma coisa do idealismo, né, do adolescente e tal. Então, você percebe, através de alguns ciclos astrológicos, situações recorrentes, muito frequentes, né, tanto na infância como na adolescência, que acaba sendo um parâmetro interessante, um cronograma astrológico que você pode, os pais, mesmo adolescentes, podem acompanhar, né, o transcorrer dos acontecimentos e as referências, né, desde questões esportivas, desde os ídolos e tal, e você perceber que através dos ciclos astrológicos dá certos estágios, né, de transição, né. 12 anos, por exemplo, é o retorno de Júpiter. Ele vai acontecer normalmente depois aos 24. Então, 24 normalmente é um ciclo que muita gente termina um nível superior, ou então pode até estar começando uma outra que não curtiu antes, né, numa fase mais jovem. Então, tem um upgrade também jupiteriano aí, né? O pula do estudo para o profissional, claro que vai de acordo com cada mapa, mas esses ciclos eles são importantes para você ter um cronograma do desenvolvimento infanto-adolescente. É engraçado porque também, além disso, tem um ciclo que eu acho muito interessante, que muita gente passa, não é que passa batido, as pessoas vivem isso, mas às vezes elas não percebem, que é quando também e eu sei porque eu tenho um monte de
de gente ao redor. Eu já passei por isso há uns anos atrás, quando o Urano faz o trânsito em oposição ao seu Urano, né, Oposição de natal. Urano. Aí dá louca, né? Você fala assim, você quer realmente, você quer fala, não, tô preso na minha vida, preciso dar um jeito em algumas áreas específicas. Aí o povo quer, de repente, quer largar cargo, às vezes que já está numa época gerencial, um aspecto aí importante dentro da carreira, vai falar, agora eu vou virar massagista, vou virar padeiro, ou então no casamento, um ciricutico, aí coitado, Isso é frequente. fica, né? E aí, conta um pouquinho isso também pro povo que está aí nos seus 42, 43 anos. 42, 43 tem a oposição de Urano, né? Para quem é leigo, só para dar uma ideia. Urano, ele é um planeta dos mais distantes, é o primeiro que a gente não vê a olho nu. Por aí já tem um padrão diferente. É como se ele dissesse para os terráqueos, galera, quase comigo é só no telescópio, olho nu é até esse dos anéis aí, o Saturno. Então, quando Urano faz chega aos 42, ele está na metade do caminho do ciclo dele, né? Então, uma pessoa normalmente que tenha Urano agora Urano está por Touro nesse momento. Então, quem está com 41, 42 tem Urano em Escorpião. Então, a oposição do Urano, né? Então, é uma certa quebra de padrão em ritmo de questão de vida, em uma certa carta de alforria com algum padrão que a pessoa vive, né? Seja em relacionamento, seja em vida profissional, por exemplo. Às vezes ela sai de uma empresa que ela está há anos lá naquele padrão e sai daquela zona de conforto. O Urano, ele chama meio que para dançar. Vem para a pista agora porque valsinha já passou, né? Então tem um fator aí de quebrar um paradoxo. 43, 44 também Saturno faz uma oposição quando a gente nasce. A gente tem oposição de Saturno semelhante aos 14 anos. Eu gosto de dar um exemplo. Quando o Caetano Veloso conheceu a Paula Lavigne, eles meio que oficializaram, ela estava na oposição de Saturno, aos 14. Só que ele estava aos 43, 44. Então, de alguma maneira, ambos viviam uma oposição, um desafio de responsabilidade, de transição, mas cada um numa época diferente de vida, de idade, né? Então, 43, 44 também tem uma oposição de Saturno, que é um período de transição de responsabilidades ou até de um cronograma diferente de vida, né? Saturno é associado ao tempo, a limite, o time do que se vive, então você pode também reconfigurar a rota de objetivos ou concluir algo também, né? E é interessante quando você coloca isso, e volta e meia também aqui na rádio a gente tem que conversar com os ouvintes, que quando a gente fala desses trânsitos, né, desses ciclos planetários, às vezes as pessoas ficam apavoradas, né? Então, eu tô de Saturno, agora com 56 também vai, tô entrando, e agora o que eu faço? E tem um dado interessante que é o seguinte, que a gente sempre repete, a astrologia não é fatalista, é determinista. E quando você aprendeu, se você no caso do Saturno, você sabe a importância da responsabilidade, você sabe a importância de uma disciplina, de ter lá um certo pragmatismo, saber planejar as coisas, enfim, de agir de uma forma com retidão, você passa por esses trânsitos de uma maneira muito mais tranquila, né, do que aquela pessoa que não tem consciência. E às vezes é muito engraçado, porque a pessoa fala, nossa, passei pelo segundo retorno, então passei até pelo primeiro, e realmente eu não tive não foi aquela coisa absurda que deveria ter sido. Muito possivelmente por conta de uma maturidade que mesmo a pessoa desconhecendo os ciclos, ela aprendeu a desenvolver na vida, não é isso? Sim, também. E tem uma curiosidade também que existe uma fama do retorno de Saturno pelo fato dos 28, 29 anos, mas 29 anos também é a oposição de Júpiter. Então, às vezes, a pessoa, de repente, nem sente tanto o retorno de Saturno, ou vai perceber um pouco depois alguma consequência, mas está vivendo uma questão ali do Júpiter que está do lado oposto. Às vezes tem outros ciclos também naquele instante, né? E claro, isso que você colocou, quando existe uma consciência, uma percepção de alguns fatores, é como um upgrade, porque um retorno é um novo ciclo, do mesmo modo que é uma lua nova. Uma lua nova é Sol e Lua no mesmo signo a cada 28, 29 dias. Um retorno de Saturno
uma volta a 29 anos. É. Então é um ciclo diferente que às vezes também é um ponto de partida novo, que de alguma forma também pode trazer alguma questão de conclusão, de recompensa, né? Não necessariamente um fator de drama ou de estafa ou de sobrecarga, né? Você sabe que a gente só convida aqui os tops, né? Você, Honra. o Robson, a Titi tá vindo, o Gregório. E a gente não fala, a gente não entra em questões políticas, mas a gente entra em questões do Brasil como um todo. E agora, no dia 25, tem a Lua Nova em Libra, quer dizer, e que vai meio que dar um pouquinho de um tom, de um mapa do Brasil que já está realmente tenso, né? Nos últimos, a gente não precisa nem ser astrólogo para observar isso, mas o que você acha, como é que você enxerga essa Lua Nova em Libra, que tem um certo o quê de mais ponderação, né, nesse período que a gente vai passar aí essas eleições? É uma lua nova libriana, né? E agora aí de quinta para sexta a gente tem uma conjunção Sol-Mercúrio, 0 grau de Libra também, que quando o Mercúrio está retrógrado, ele faz uma conjunção chamada interior, interno, né? Ele fica no meio da Terra e do Sol, né? Isso é um ciclo também novo, é uma tendência nova. Então, para quem acompanha a astrologia, o mapa, olhar o 0 grau de Libra, onde ele acontece, é interessante para algum upgrade, transição. Então, Lua Nova em Libra, um retrógrado aí de Libra para Virgem também acontecendo, é um tempo de exercício da compreensão das diferenças. Porque Perfeito. Libra tem muito essa visão do enxergar o lado do outro, né? A gente vai estar bastante vivendo isso, uns com mais frescor, outros com mais ponderação. Então, de todo modo, o cenário é esse. É um alerta de exercício para compreender o ponto de vista alheio, qualquer que ele seja, e lidar, né? E respeitar. E, claro, Libra também é um signo que tem um contexto da ponderação, do equilíbrio. Então, muito provavelmente, questões coletivas, leis, vai ter aí um senso de supervisão para quem passar, de repente, dos limites, né? Então, tem um pouco essa condição, mas o chamariz principal da história é a compreensão do lado oposto e o exercício da tolerância e da diplomacia, né? Nossa, falta um minuto só, gente. Bom, deixa eu falar uma coisa, muito rapidão, porque falta um minutinho antes de você passar todas as suas coordenadas. Tem uma coisa que eu adoro nos posts do Guilherme, que ele recupera eu sou noveleiro, sou eu e o Luffy Stephen, tudo noveleiro de passado, vale a pena ver de novo. E ele recupera sempre os personagens, né, que nem teve lá o Guilherme Caran, todos os personagens que nas novelas eram astrólogos. O Geraldo Del Rey, o Túlio da Lua Cheia de Amor, que eu acho que é o melhor. Ele era astrólogo, né, de verdade, o ator, não era, não? Não sei, acho que não, É? mas não tenho certeza, não pesquisei muito, mas ele viveu aquele personagem como um estudioso. Mas você foi buscar isso assim, mais recentemente ou já na época das Na novelas? época eu assistia, eu assistia porque na época foi quando eu comecei a estudar astrologia e tinha ali o lado televisivo adolescente e via aquilo ali acontecendo. Nossa, mas como que esse cara fala isso, né? E aquilo ficou na memória, na retina. E aí agora com os recursos dos streamings, o Play da vida, Netflix, eu fui fuçando as velharias de quem abordava astrologia. Nossa, eu lembro dessas cenas, olha aqui ele falando. Tem uma cena da Rita Lee na novela, que ela faz uma astróloga meio paranormal, também top model, né? Que era a mulher a mãe do Ringo Starr. Ringo Starr, o Henrique Farias, o ator. É verdade. Então, eu lembro muito dessas referências, porque eu estudava na época também, eu estava começando a fazer os mapas. Bacana. Gente, então, olha, quem quiser seguir o Guilherme, passa aí seus contatos para os nossos ouvintes. Eu estou no Instagram, @guiastrólogo, quem quiser acompanhar. E o YouTube, Guilherme Salviano. Também Então, tem os vídeos lá. Instagram, @guiastrólogo. Isso. E o YouTube é Guilherme Salviano. Guilherme Salviano. Guilherme, foi uma
honra imensa tê-lo aqui. Obrigado. Prazer. Realmente, assim, eu acompanho você nos eventos tal, e falei, nossa, o Guilherme precisa estar aqui. Ela faz parte aí. Agora eu vou botar mais uma estrelinha aqui da nossa constelação. Gente, Obrigado. até amanhã. Um beijo. 9 horas, nos vemos.